Quando Monostatos recobrou a consciência, o dia já ia adiantado e há muito tempo Pamina deixara atrás de si os muros do castelo de Sarastro, para se embrenhar na intrincada floresta. A cabeça dele latejava de dor, tanto pelo excesso de vinho que havia tomado na noite anterior, como pela formidável pancada que Papagena havia desferido em seu crânio duro. O sangue já estava seco, mas um calombo do tamanho de uma batata abria caminho entre as mechas do cabelo despenteado. Soltando um grunhido rouco, ele sentou-se de cócoras com as mãos nas frontes, massageando as veias que pulsavam doloridas. Demorou um pouco para atinar com tudo, onde estava, como havia chegado ali e por quê. Lembrou-se vagamente de que Sarastro estava para sair do seu retiro, e uma forte ansiedade o dominou. Antes de partir de sua terra natal, nos pântanos, Monostatos tinha prometido ao seu pai, um poderoso rei daquela região inóspita, que a prova seria um divisor de águas na sua vida. Havia recebido um ultimato: chega de farra, ou o trono daquele reino situado ao norte dos pântanos seria de seu irmão. Mas possuía uma natureza incontrolável, em tudo excessiva. Agia por impulsos, e mesmo naquela hora urgente, foi um impulso que lhe deu coragem para levantar do chão, embora tudo girasse em seu redor. Vistoriou o quarto. Na cama, Pamina soluçava virada contra a parede. O que será que havia acontecido, afinal? Era o que a expressão perplexa de Monostatos parecia perguntar. As lembranças eram vagas. Ele se recordava apenas de ter o belo rosto de Pamina próximo ao seu e sentia ainda o contato com a sua face. Depois apenas ouviu um zunido e apagou. O zunido, aliás, prosseguia em sua cabeça, como se uma abelha estivesse iniciando uma colmeia em seu cérebro. Pamina? Chamou, mas ela não respondeu. Continuava chorando baixinho, de costas para ele. Pamina, o que houve? Nada. Nenhuma resposta. Monostatos impacientou-se. Foi até a cama e puxou Pamina pelos ombros, com aquela sua força descomunal. Mas quando virou o rosto da princesa, levou um susto tão grande que deu 2 passos para trás. Aquela não era Pamina. Era a criada usando a roupa dela. Furioso, agarrou Papagena pela garganta. O que você fez com Pamina? Papagena não conseguiu responder, terrificada. Desde que Pamina se fora, péssimos pressentimentos rondavam sua alma ingênua. Responda, mulher. Onde está Pamina? Fale. Fale logo, se não quer saltar dessa janela. Papagena soltou uma exclamação de horror ao ser levada até o parapeito da vertiginosa janela da torre. Em meio a soluços e gemidos, tentou falar, temendo que a explicação causasse mais fúria ainda naquele homem. Ela se foi daqui. Se foi? Como assim se foi? Para onde ela foi? Se foi, a princesa se foi. Foi para as terras da rainha, foi se encontrar com a mãe. Mas como? Com quem ela foi? Foi só. Monostatos tentava fazer com que seus neurônios trabalhassem um pouco mais rápido, mas a tonteira o tornava um tanto lerdo. Foi então que passou a mão na cabeça e percebeu o calombo na parte posterior. Gemeu, pois a região ainda estava muito sensível. Então conectou tudo. Olhou Papagena com ódio e por um instante considerou a possibilidade de atirar mesmo a mulher pela janela. Resistiu, porém, ao impulso homicida e soltou um grito tão furioso que provocou mais ainda o choro na indefesa criada. Depois puxou-a pelo braço e a atirou com uma tal violência que Papagena bateu na parede e tombou no chão, sem sentidos. Monostatos pensou em verificar se ela estava morta, mas decidiu que era mais urgente perseguir a princesa. Desceu a longa escada espiralada o mais rápido que podia em suas condições. Atravessou uns saguões desertos nos quais o eco dos seus passos pesados parecia martelar sua cabeça.
Logo alcançou o salão principal do castelo, onde uma outra cena o alarmou. Seus homens tomavam conta de todo o aposento, atirados pelos cantos, num sono profundo ocasionado pela bebedeira. A farra havia sido grande, pois estava tudo revirado. Um oficiante tentava arrumar o local, com aparência aborrecida. Temendo ser delatado, Monostatos foi até ele. Quero me desculpar por meus homens. Às vezes eles se descontrolam. Sabem como são esses soldados. Precisam se divertir um pouco. Monostatos falou com aquela educação que tinham mostrado para Sarastro. Mas o oficiante nada respondeu. Apenas fitou o guerreiro com um leve sorriso e prosseguiu seu trabalho. O príncipe, então, passou a acordar todos aos berros. Ele precisava encontrar Pamina antes que Sarastro chegasse do seu retiro. Havia sido um pedido tão simples, tomar conta de Pamina. Não podia falhar naquilo ou sabia que seria recusado para a prova. Como seus homens custassem a despertar, ele aumentou ainda mais os gritos e passou a desferir chutes em seus traseiros, para ver se isso apressava as coisas. Só depois de um bom tempo é que houve alguma reação positiva. Um depois do outro, todos foram se levantando, estrebuchando, gemendo muito, tentando se equilibrar com muita dificuldade nas duas pernas, como algum tipo de animal que apenas recentemente houvesse atingido a condição de bípede. Os homens de Monostatos eram o que podiam existir de mais rude entre os guerreiros dos pântanos e dos charcos. Monostatos era o melhor ali. Pelo menos tinha todos os dentes. Não era nenhuma beleza também. Seu nariz arqueado e agressivo tomava conta do rosto e seus lábios proeminentes pareciam vorazes demais. Mas os outros eram um verdadeiro festival de cicatrizes que cortavam os corpos em todas as direções. Alguns tinham o nariz arrebentado por lutas, isso para não falar dos sorrisos falhos. E todos possuíam uma barba cerrada que lhes emprestava uma aparência geral muito pouco confiável. O tipo da pessoa com a qual qualquer um temeria cruzar numa estrada deserta. Pareciam mesmo bandidos, e muitos dali só não eram porque se tornaram soldados na esperança de lutas e saques. Com muito custo, Monostatos conseguiu que todos se levantassem e levou-os até o refeitório, onde tomaram uma bebida escura feita de cevada, para despertar do torpor do sono e dos efeitos da bebida. Ele teve o cuidado de verificar se não havia nenhum oficiante ou criado de Sarastro por perto. Fechou as portas e contou em altos brados o que estava acontecendo. Disse que deveriam encontrar a princesa antes que Sarastro saísse do seu retiro, o que deveria acontecer. Pensou em que dia estavam, calculou o tempo e arrematou. Amanhã cedo. Amanhã ele deve sair do retiro. Temos até amanhã para encontrar a princesa Pamina. Ela não deve estar longe, pois pelo jeito saiu a pé e não conhece bem a floresta. Naquele momento, os homens caíram na risada, pois julgaram que a tarefa era muito fácil, acostumados que estavam a travar batalhas contra guerreiros hostis. Monostatos teve que gritar para que todos encarassem a empreitada com devida seriedade. E assim, depois do rápido desjejum, os guerreiros prepararam-se, ajeitaram suas roupas de campanha, apanharam seus cavalos na estrebaria e saíram em direção aos limites do castelo, seguindo o preocupado líder. Quando entraram na floresta, a tarde já ia pela metade, o que afligiu Monostatos. Ele olhou o céu e viu as nuvens carregadas que prometiam chuva pesada. Isso poderia atrapalhar a busca. Ou ajudar, pensou melhor. Talvez Pamina ficasse com medo daquela tempestade e resolvesse retornar. Afinal, era só uma princesa mimada, nem um pouco acostumada a enfrentar as intempéries. Nesse momento, um relâmpago clareou o céu, seguido de um trovão. Os homens soltaram gritos de excitação, acompanhados de risadas. Monostatos também sorriu,
calculando o pavor que aquela descarga elétrica devia ter causado a Pamina. E penetraram na mata procurando pela princesa desaparecida. O mesmo trovão pegou Papageno de surpresa. Ele levou as mãos aos ouvidos num ato reflexo. Tamino seguia na frente, apressado. Tencionava chegar ao castelo de Sarastro antes de escurecer, mas já estava mudando de ideia. De fato, naquele momento achava mesmo que seria impossível. O passarinheiro, irritado pelo cansaço da caminhada, não parava entretanto de falar. Não que Papageno esteja falando para o príncipe Tamino fazer isso ou aquilo, mas se o príncipe deixasse Papageno tocar de novo os sinos da caixinha, seria até bom. Ah, seria sim. A gente iria rápido, rápido, naquele trotinho alegre, dançante e bem contente na companhia dos amiguinhos sorridentes. Mas já que o príncipe Tamino, que é cheio das sabedorias, acha melhor economizar, Papageno aceita e pronto. Não fala mais nada, nadinha. A não ser para lembrar que vem chuva aí, e brava, coisa feia mesmo, temporal, toró, água grande, e andar molhado não é coisa agradável de se fazer na mata. Papageno, pare de resmungar um pouco. O castelo a gente já sabe onde é, e nós não sabemos o que nos aguarda. Podemos precisar da caixa mais vezes, mas você tem razão num ponto. Não vamos conseguir chegar lá esta noite. Ah, então Príncipe Tamino concorda com Papageno neste assunto de sabedoria de mato? Concordo, Papageno, concordo. Naquela altura, eles caminhavam seguindo a margem de um rio. Tamino parou e procurou avaliar a distância. Virou-se para Papageno. Talvez seja o caso de a gente arrumar um lugar para pernoitar e esperar esse aguaceiro passar. Quem sabe não arrumamos alguma coisa para comer? Agora o príncipe Tamino está falando coisas de sabedoria profunda, porque o estômago de Papageno já está dando voltas no fundo da barriga, e aquela quirerinha que Papageno comeu já deu para o gasto. Mas onde o príncipe Tamino vai arrumar comida neste lugar que não tem gente? Não tem peixe nesse rio? Peixe? E como não ia ter? Ia ter o que no rio? Passarinho é que não. Papageno adora peixe. Mas e vara? E isca? A gente dá um jeito. Primeiro vamos arrumar onde ficar. Depois de caminhar mais um tanto, os dois chegaram até um declive onde o rio fazia uma curva e havia um terreno grande, cujo centro era dominado por uma árvore com uma copa bem fechada. Papageno concordou que ali seria um bom lugar para eles se refugiarem da chuva. E torcer para não cair raio, Papageno comentou um tanto soturno. Depois que se ajeitaram, Tamino apanhou seu arco, o estojo com as flechas e foi até o rio. Antes disse para Papageno preparar um fogo. Primeiro o peixe, príncipe Tamino, depois o fogo. Vai que o príncipe não apanha o peixe. Não que Papageno esteja duvidando, longe disso. Aliás, muito longe. Mas peixe é liso e rápido, e sem vara nem isca, a situação não é nada favorável ao príncipe Tamino. E aí Papageno fez o fogo, e vem a chuva e apaga o fogo, e foi uma trabalheira à toa. Tamino nem escutou o longo discurso. Já estava com meio corpo mergulhado nas águas do rio, olhando para ver se passava algum incauto peixe. Encontrou uma pedra incrustada no leito do rio e subiu nela para observar melhor. Armou o arco e concentrou-se totalmente naquela operação. Então disparou a flecha e deu um mergulho. Papageno, de onde estava, presenciou alarmado aquele salto e o desaparecimento do príncipe nas águas. Mas não pôde evitar uma exclamação entusiasmada quando Tamino reapareceu com um peixe de bom tamanho, atravessado na flecha certeira e um sorriso de vitória no rosto. Uma coisa que Papageno tinha aprendido a admirar no príncipe, naquela caminhada conjunta, era o seu sorriso franco e despojado. O rosto dele se iluminava com um sorriso e os olhos sorriam junto com a boca, o que para Papageno era um sinal de sinceridade. Tudo o que Tamino sentia transparecia imediatamente na sua face,
e o fato de ele ser tão simples no trato com Papageno havia cativado o passarinheiro. Papageno está espantado, príncipe Tamino. Que flechada! O peixe devia estar todo prosa achando que era dono do rio, que era demais de rápido e ninguém me pega e tal e coisa. E zás! Lá foi a flecha que nem relâmpago e o peixe nem viu. Agora quem vai tratar de ser rapidinho é Papageno, para fazer um foguinho, que isso eu sei e entendo como ninguém. E cumpriu o que prometeu. Logo o peixe já crepitava no fogo, e Papageno esfregava as mãos, salivando de prazer antecipado. Esse rio vem de onde? Quis saber Tamino um pouco depois, enquanto comiam. Ixi, esse rio vem molhando terra de muito longe, príncipe Tamino. É coisa colossal o tamanho dele. Vem lá das terras altas. Deixa eu ver. Passa pelos grandes pântanos e charcos e vem. Passa pelas terras da Rainha da Noite e vem. E olha ele aqui chegando nas terras de Sarastro e vai. Agora, para onde vai isso, Papageno não faz a menor ideia, mas todo mundo diz que ele vai dar no Mar Revolto, que Papageno nunca viu e nem quer ver, que ele gosta mesmo é de mato e não de água, ainda mais de água que não dá para beber. Acostumado com o falatório incessante do companheiro de viagem, Tamino apenas seguia escutando, sorrindo das observações e exageros, e muitas vezes deixando seu pensamento escorregar para a imagem de Pamina, preocupado com o seu destino. Desde que falaram sobre os sacrifícios, lhe ocorreu a ideia de que o destino da princesa nas mãos do bruxo pudesse ser exatamente esse. E uma ansiedade por estar ali parado dominava. Não suportava a ideia de não chegar a tempo de evitar uma tragédia, e por isso nem conhecer aquela criatura que já dominava sua imaginação. O ódio que sentia por Sarastro crescia só por essa possibilidade. Para atenuar um pouco a aflição, resolveu perguntar a Papageno se ele havia conhecido Pamina. Não, príncipe Tamino, nunca vi a princesa de perto, só a criada dela, a tal Papagena, uma florzinha, uma criaturinha por demais de simpática e brejeira, e bem ao gosto de Papageno. Mas a princesa mesmo, assim de perto, de ver o nariz, Papageno não chegou a ver. Nem a rainha Papageno tinha visto até ontem. Agora a fama da princesa é de pessoa muito querida, boa, de fala mansa e olhar doce. Ah, se ela estivesse no palácio noturno, nunca que ia deixar fazer o que estão fazendo com Papagena. Não ia, não mesmo, nunquinha. Que ela não é como aquelas irmãs que humilham Papageno toda hora, e é chibatada e tranca na boca e castigo, sempre dizendo que eu falo demais. E falo mesmo, que é que tem falar? Papageno não está roubando o ar de ninguém. Cada um que fale o que suporta a boca e aguenta a língua. Eu falo meu tanto e acho que a princesa Pamina, boa que é, como dizem, se conhecesse Papageno ia dizer: pode falar, Papageno, fala mesmo, fala bastante. Mas a pobrezinha foi raptada, coitada, por aquele bruxo tão maligno que deve estar açoitando a pobre. Sabe o que Papageno ouvia da mãe dele quando era pequeno? Não faça arte se não levo você para o bruxo e ele vai fritá-lo com óleo e gengibre e comê-lo na janta. Tamino estava cada vez mais preocupado, mas procurava não demonstrar. Todavia, as palavras de Papageno lhe fizeram bem. Era assim mesmo que imaginava Pamina, uma pessoa tão boa quanto bela. E as duas coisas tinham que estar juntas. Queria ouvir mais, queria saber mais sobre Pamina, mas Papageno havia milagrosamente parado de falar. Depois de chupar cada pedacinho de carne da espinha do peixe, o passarinheiro soltou um arroto satisfeito da vida, enquanto observava curioso a esplêndida espada que Tamino havia ganhado da Rainha da Noite. Príncipe Tamino já travou o combate? Não, Papageno. Na corte do meu pai eu aprendo as artes da guerra com instrutores, mas em campo de batalha eu nunca estive. Não gosto de guerra, Papageno, mas sei que vou ter de combater mais dia menos dia. Sei, por isso o príncipe Tamino precisa dessas provas corajosas e sabedorais. Pois quer saber?
Papageno nunca entrou em combate e o sol não vai assistir a esse teatro lá do seu camarote no céu. Não vai mesmo. E se um dia colocarem Papageno na batalha, sabe o que ele vai fazer? Sabe, Príncipe Tamino? Por favor, me diga. Antes de chegar à primeira flecha, eu tombo no chão que nem árvore seca. E fico lá, fingindo de morto, durinho, durinho, respirando de pouco em pouco, só abrindo o olho para ver se caiu a noite. Porque depois de escurecer, Papageno dá o pé de mansinho e ninguém mais sabe dele. Papageno, que grande covarde você é, gargalhou Tamino. Ah, Papageno é mesmo, Príncipe Tamino. Ele é um grandioso e magistral covarde. Não existe na terra covarde mais pomposo do que ele. Bom, pensando bem, é preciso alguma coragem para afirmar isso. Agora Príncipe Tamino disse tudo. Esse é Papageno. Ele tem uma coragem covarde, uma audácia medrosa, uma bravura apavorada. Papageno é impetuoso na fuga e feroz na deserção. Ele está sempre enfrentando o perigo. E sabe como Papageno enfrenta o perigo? Se o perigo está no norte, Papageno está no sul. Vai o perigo bosque acima, você encontra Papageno bosque abaixo. Mas e quando o perigo te pega de surpresa? Ah, tem sempre um matinho, uma moita, um buraco, um oco de árvore, um alto de um galho, e quando não dá tempo para esconder, Papageno tem pernas que voam, Príncipe Tamino. Nem um pelotão de cavalheiros alcança Papageno em debandada. Bem, e agora você está aqui comigo, rumo ao perigo. Astra Fiamante disse que Príncipe Tamino tomava conta de Papageno. Deu até essa espada espadaúda e por isso Papageno vai na confiança extremada da promessa feita. E pensando bem, se Papageno tivesse uma espada desse porte e corte, quem sabe até não virava um guerreiro dos bons. A fala destrambelhada de Papageno divertia Tamino e o fazia esquecer sua aflição. Papageno percebia isso e procurava exagerar nas pantomimas, enquanto falava sem parar. E lá vai Papageno na batalha. O passarinheiro deu um salto para o meio do terreno, brandindo a espada desajeitadamente, procurando imitar os gestos de um guerreiro, fazendo a lâmina riscar o espaço para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, o rosto sério compenetrado, como se estivesse vendo à sua frente um batalhão de inimigos. E lá vem aqueles 3 contra Papageno, pois sozinhos eles têm medo dessa espada veloz e feroz, espetadora de barriga e cortadora de garganta. E os 3 cercam Papageno, que salta para lá, pula para cá, evita um golpe, manda outro, e zás, paz e pum! E lá estão 3 guerreiros no chão, esguichando sangue. E o general da tropa manda o grandão deles pegar Papageno. Acabe com aquele baixinho perigoso, ordena o general, e o sujeito vem babando. É tão alto que Papageno tem que subir na pedra para duelar. E não tem boá, nem chuá, é um corte seco, e lá vai a cabeça do grandão rolando ribanceira abaixo, e o inimigo se rende, Papageno vence a guerra. Ao fim da narrativa épica, Papageno apontava a espada para o alto numa pose de triunfo, quando espocou um raio violento, seguido de trovoada. Ele soltou um grito de susto e correu para o abrigo da árvore, pois em seguida a chuva que eles tinham aguardado o dia todo começou a cair. Papageno não se recordava de uma chuva como aquela. A água descia grossa, compacta, nem parecia vir em fios. Lembrava mais uma cachoeira derramada do alto do céu. O barulho era tão forte que um não escutava o que o outro dizia. Os 2 encolhidos embaixo da árvore, que acabou se revelando uma proteção inútil. Encharcados, enregelados, Papageno e Tamino olhavam com espanto a diluição da paisagem. O pior pesadelo de Papageno também se confirmou. Além da água torrencial, aquela era uma tempestade de ventos fortes e descargas elétricas. Toda a extensão do céu era rachurada por relâmpagos, que se partiam em ramificações. Uma delas atingiu o topo de uma árvore próxima que tombou, incendiada.
Papageno berrou com toda a força dos seus pulmões para Tamino, pedindo que saíssem dali e fossem em frente. De nada adiantava ficar plantado, molhado e esperando que um raio os fritasse. Tamino concordou, apanhou suas coisas e se puseram em marcha, castigados pela borrasca, caminhando muito lentamente. Continuaram seguindo a margem do rio, pois aquele caminho levava até o castelo de Sarastro, entrevisto na distância. Imagem agora borrada pelo temporal. A chuva, vez ou outra, aplacava seu furor, dava uma folga aos caminhantes para depois voltar à carga com mais intensidade. Num desses momentos de clemência dos elementos, Papageno berrou no ouvido de Tamino. A rainha da noite deve estar furiosa. E Tamino, impressionado com a tempestade, sentia a alma amordaçada pelo pressentimento funesto de que o vendaval podia ser um sinal de algo muito negativo. E se Pamina já tivesse sido sacrificada? Pensava de forma irracional, como se a natureza reagisse diretamente aos atos humanos. Depois de horas, a única coisa que lhes dava a certeza de que permaneciam no caminho certo era a margem do rio. E mesmo isso começou a se tornar indefinido. Patinavam cada vez mais, tinham água pelas canelas, e logo ela começou a subir, primeiro para o joelho, depois para as coxas, e assim progressivamente, de modo que em questão de pouco tempo já estavam com a água no peito. Não havia nenhuma dúvida. O rio havia transbordado e a região toda estava sendo alagada. Papageno se apavorava. Gritava para Tamino que não sabia nadar e que tinha medo das serpentes. Dizia aos berros que com essa chuva as serpentes se liberavam dos pântanos e dos charcos e vagavam por outras regiões. Quanto às serpentes, Tamino descartou essa hipótese, julgando que era a fértil imaginação do companheiro funcionando. Mas preocupava-se com o fato de ele poder morrer afogado. A água subia cada vez mais, e já exigia umas braçadas para que eles se mantivessem na superfície. Além disso, tinham que se desviar constantemente de pedaços de árvore que passavam boiando. Tamino teve a ideia de ajudar Papageno a agarrar um desses troncos, o que ele fez com sofreguidão. O problema é que o tronco não suportava os dois e a correnteza, cada vez mais veloz, passou a carregar Papageno para longe. Um outro pedaço de árvore passou próximo a Tamino, que não pensou duas vezes. Agarrou-o e procurou seguir atrás de Papageno. O problema é que este já ia bem na frente e logo desapareceu por completo atrás da cortina de água. O príncipe, sem nada poder fazer, apenas deixou-se levar pela inflexível correnteza. Mas além dos dois amigos, havia mais gente perdida naquele aguaceiro. A princesa Pamina havia passado o dia em fuga pela floresta sem sucesso. Um pouco antes de a chuva começar, ela já havia se desesperado por constatar que caminhava em círculos. Era a terceira vez que passava por uma grande árvore, próxima ainda dos domínios de Sarastro. Notou que estavam em seu encalço, ouviu vozes e o ruído de patas de cavalos pela mata, e se ocultou o melhor que pôde. Logo, Monostatos e seus homens passaram em suas montarias, espreitando todo o canto, com seus rostos sinistros. Sabendo ser inútil prosseguir a sua fuga aquele dia, exausta, Pamina foi procurar algum lugar onde pudesse se esconder e recuperar suas forças. Era corajosa. Acabou por encontrar, numa elevação do terreno, uma gruta pequena, onde ela mal cabia. Chegou ali no justo momento em que a tempestade começou, e os ventos eram tão fortes que nem a gruta a protegia de todo. Seu vestido de criada agitava-se com os inúmeros remoinhos de uma atmosfera que parecia ter enlouquecido. O vento sibilava nas pedras, e o céu ribombava sem parar, com relâmpagos que pareciam revelar por breves segundos as entranhas do firmamento. E Pamina chorava de desamparo e revolta, contra os elementos em descontrole, contra o mundo dividido, contra o fim dos seus sonhos mais quentes.
perdida e só naquele universo que se desmanchava em água e fogo, em vento e fúria. A grande chuva entrou na noite e invadiu a madrugada. Durante todo esse tempo, o príncipe Tamino permaneceu à deriva, agarrando-se ao tronco de árvore com ambas as mãos, navegando ao sabor da correnteza. De tal modo precário era o seu equilíbrio e tão velozes iam as águas que ele não podia alcançar a flauta que trazia presa, assim como seu arco e sua espada. A única coisa que podia fazer de concreto naquele momento era deixar-se levar até bater em alguma margem ou esperar o rio tornar-se mais calmo. E isso só foi acontecer com os primeiros raios de sol. Tamino estava enregelado e exausto, pois havia lutado contra o sono e o cansaço, que poderiam ser fatais naquelas circunstâncias. Pensou mesmo, muitas vezes, que talvez fosse morrer ali, mas havia nele uma vontade tão feroz de continuar vivo que suportou todos os minutos aflitivos. E quando o tronco por fim parou numa margem enlameada, ele soltou um grito de raiva e alívio. Ficou ainda um tempo ajoelhado, ofegante, com as mãos sobre as pernas e o rosto baixo, como que puxando pelas derradeiras energias. Afinal, olhou em volta para saber onde tinha ido parar. Encontrava-se no ponto mais baixo de uma encosta. Lá em cima havia uma grande construção, parecida com a que eles vislumbravam no horizonte durante a caminhada. Devia, portanto, estar em terras de Sarastro. Menos mal. Tinha atingido seu objetivo primeiro, mas as coisas não estavam claras. Pensava no seu companheiro de jornada, levado pelas águas. O rosto apavorado de Papageno, sendo arrastado pela correnteza, agarradinho ao tronco, não saía da sua cabeça. Ele havia prometido para o passarinheiro que cuidaria dele. Havia falhado. Será que ele tinha sobrevivido? A ideia de que aquela criatura tão cheia de vida pudesse estar agora no fundo do rio o deprimia. E quanto ao resto? Como terminar a sua missão? Por um instante, achou que tinha sido precipitado em prometer que traria a princesa Pamina para sua mãe. Como saber se ela estava viva? Novamente, a mera possibilidade de a princesa ter sido sacrificada por algum motivo obscuro o enchia de ódio. Resolveu subir para ver o que era, afinal, aquela construção. O aclive íngreme e enlameado, juntamente com o cansaço dos seus músculos, tornou essa tarefa outro esforço que o obrigou a reunir o que restava da sua força e da sua vontade. Levou um tempo grande para alcançar a entrada daquela construção, um átrio, onde estava escrito em baixo relevo: Templo. Então havia chegado ao seu destino. Só podia ser o tal templo da sabedoria, de que seu pai lhe havia falado, o lugar em que a prova era realizada. Era para esse local que ele se dirigia quando tinha se perdido no bosque e fora atacado pela serpente. E agora nada mais era claro. Não sabia ao menos se desejava participar daquela prova. Ao ver a construção, uma parte sua voltou a se animar com a perspectiva daquele desafio. Entretanto, sentiu uma grande raiva, que precisava de uma direção, de um foco contra o qual se arremessar. Decidiu, naquele momento, confrontar Sarastro de uma vez, se é que o bruxo estivesse ali. Para Tamino, havia sido o feiticeiro que fizera subir as águas e causado todo aquele infortúnio com Pamina e Papageno. E se estivessem todos mortos? Caminhou decidido na direção do templo. Mas suas pernas tremiam. A subida havia consumido suas derradeiras energias. Quando chegou ao átrio, tudo parecia girar, e Tamino sentou no chão, encostando-se contra a parede. Fechou os olhos e respirou fundo. No momento seguinte, dormia profundamente. O oficiante-chefe despertou mais cedo do que de costume. Queria deixar tudo preparado. Afinal, aquele era o dia em que Sarastro encerraria o seu retiro. O que o rei mago traria daquela meditação? O que diria o disco solar sobre aqueles eventos?
Encontraria talvez uma resposta para os sinais visíveis de mudança? Nunca a estação das águas fora tão rigorosa como naquele ano. Sim, eram normais, vez ou outra, as enchentes e as grandes tempestades. Mas de uns anos para cá, elas tinham aumentado de intensidade e de quantidade. A noite passada havia sido um desvario completo. Ele atravessou os corredores do templo para ver se tudo estava limpo. Passou pelo dormitório onde os postulantes para as provas se instalavam, vindos de várias partes do mundo conhecido. Isso também era um fato digno de nota. Está certo que as águas foram rigorosas este ano, mas nunca houve tão poucos postulantes. Poucos? No fim das contas, apenas um dos que anunciaram presença acabou chegando, aquele ruidoso príncipe dos pântanos e sua comitiva guerreira. Mas o pior de tudo era o desaparecimento da princesa. A criada dela irrompera no refeitório do castelo em prantos, com um hematoma vermelho no rosto, gritando que Pamina se fora. E seu desespero era tanto que a pobre entrou em estado de choque. Não conseguia dizer coisa com coisa. Apenas chorava e soluçava, os nervos completamente afetados. O que Sarastro vai dizer sobre isso quando sair do seu retiro? O que ficou claro é que o tal príncipe Monostatos havia ido procurá-la, e não fazia mais do que a obrigação. O oficiante pensou aborrecido. Deveria ter tomado conta dela melhor. O que as pessoas não faziam ideia é que a prova tinha início a partir do momento em que chegavam ao castelo e ao templo. Antes disso mesmo, o próprio trajeto para chegar lá já dizia muito sobre os postulantes. Alguns desistiam pelo caminho, dispersavam-se, atraídos pelos ruídos do mundo. A prova em si consistia no grande silêncio e na travessia das trevas. Mas, como dizia Sarastro, iniciava-se realmente a partir do instante mesmo em que alguém se decidia por ela. Olhou pela janela e viu o grupo de oficiantes cantores preparando-se para as preces matinais. Apesar de tudo, as coisas estavam sob controle. Foi verificar se os preparativos para as festividades que se seguiam ao fim do retiro de Sarastro também estavam em ordem. O oficiante responsável por elas parecia tranquilo. Encaminhou-se então para a parte externa, a fim de contabilizar os estragos do temporal. O castelo e o templo formavam um harmônico conjunto arquitetônico, com um templo na parte posterior do terreno. As diversas áreas eram interligadas por jardins, todos comunicantes com o jardim central, aquele que Pamina achava tão encantador. Encontrou o oficiante jardineiro inconsolável. Os jardins, a horta e o pomar haviam sido totalmente destruídos. Enquanto discutiam sobre o que fazer, o oficiante guardião veio avisá-lo de que havia alguém na entrada do templo. Depois, puxou o oficiante-chefe pela manga, arrastando-o para um canto, e sussurrou: Saí pelas aldeias hoje para ver se estava tudo em ordem, e corria um boato de que a Rainha da Noite está aqui. A Rainha da Noite? Aqui, nos domínios de Sarastro? Difícil de acreditar. Alguns viram cavalos chegando no meio da tempestade. Um velho garantiu ter visto Astra Fiamante sendo levada no dorso de um cavalo negro, com uma capa brilhante. E quando ele viu a mulher antes? Irritou-se o oficiante-chefe. Eles estão impressionados com a tempestade. Deve ser boato. E a princesa? Nada ainda. O grupo do príncipe Monostatos não voltou. Espero que não tenha acontecido o pior. A criada dela melhorou? Está daquele jeito ainda. Parece que está delirando. Fica dizendo a todo instante que vão sacrificá-la. Pobre criatura. Ao fundo já se podia ouvir o cantochão dos oficiantes. O oficiante-chefe prosseguiu sua vistoria. Foi até a cozinha, conversou com os cozinheiros, depois com os pedreiros. Por fim, foi até o templo perguntar se havia alguma notícia de Sarastro. Ainda não surgiu, respondeu o oficiante que guardava o retiro do Rei Mago. Qualquer notícia dele me avise. Sarastro se encontrava ainda na área mais reclusa do templo.
Não estava sabendo da fuga de Pamina, nem da grande inundação, mas devia estar procurando entender, como fazia todos os anos, o significado dos sinais enviados pela natureza. O oficiante-chefe saiu respirando fundo, preocupado. Lembrou-se de que havia alguém na entrada do templo. Quem seria? Tamino despertou com a sensação de que havia dormido por muito tempo, ressentindo-se ainda do cansaço. O braço esquerdo, que havia ficado sob o corpo, completamente adormecido. Olhou em volta. Um homem o observava, curioso. Usava uma túnica alva, de um tecido grosso e fibroso. Era alto e possuía mãos ossudas, com dedos muito compridos. Postulante? Perguntou o homem com voz grave e pausada. Desconfiado, Tamino fez que sim com a cabeça, enquanto media o acólito de Sarastro. Estava de péssimo humor. Muito bem, exclamou o homem, que se apresentou como oficiante-chefe. Você conseguiu chegar aqui com essa tempestade horrível. Não é pouca coisa, não mesmo. Este ano as chuvas castigaram demais, e talvez por isso quase não temos postulantes. Para falar a verdade, além de você temos mais um rapaz, um príncipe das terras molhadas. Se bem que atualmente quais terras não estão encharcadas? Tamino não acompanhou o riso bem-humorado do homem. Permaneceu com o rosto duro, sério, determinado a não se deixar amolecer por nada, até tirar de Sarastro toda a verdade e arrastar Pamina dos seus domínios. O oficiante estranhou a sua atitude. Tudo bem com você? Está precisando de descanso? Posso levá-lo até onde ficam os postulantes. Você vai ter muito lugar para escolher. Daqui a pouco, disse Tamino afinal, ainda olhando para o homem de um modo ostensivamente agressivo. Você não me parece nada bem, rapaz. Venha, talvez esteja precisando se alimentar. Não deve ter sido fácil atravessar esse temporal todo. Vamos, será que não consegue nem se levantar? Tamino levantou-se com certa dificuldade. Suas pernas formigavam. Acompanhou de uma vontade aquele homem alto até um pátio interno onde uma fila de oficiantes entoava uma canção solene. São as preces matinais, explicou o oficiante-chefe, parecendo satisfeito com o desempenho dos colegas. Mas o grupo logo encerrou a cantoria e sumiu por um portão lateral. O oficiante levou Tamino até um pequeno salão onde havia, sobre uma mesa rústica de pinho, frutas e pão. Mas Tamino, apesar de toda a fraqueza, não sentia a menor vontade de comer o que quer que fosse. Mesmo assim, forçou um pouco, pois queria conversar com aquele homem, descobrir alguma coisa sobre Sarastro através dele. Foi o homem, entretanto, que fez as primeiras perguntas. Me diga, rapaz, por que você quer fazer a prova? Digo isso porque vem gente aqui de toda parte e com as intenções mais confusas. Alguns acham que vão adquirir poderes sobre-humanos, outros que vão enriquecer de algum modo. Eu venho atrás de sabedoria. Muito bem, nada como uma resposta clara e direta. Você não faz ideia de como alguns gaguejam para responder a essa pergunta simples. Atravessam quilômetros para chegar aqui e quando essa pergunta é feita desse modo simples, a impressão é que a razão pela qual vieram desaparece e tudo o que conseguem é articular um monte de absurdos. Pois bem, sabedoria é tudo o que temos para dar. E sabedoria é o que você vai receber se estiver realmente disposto. Ótimo, porque eu vim de muito longe, e por pouco não perco a vida. Tenho um amigo que nem sei se escapou da tempestade. Espero que o que vocês tenham para oferecer, como o Senhor diz, seja algo verdadeiro e não um monte de palavras. O oficiante olhou surpreso para Tamino. Era um homem muito esguio. Seu rosto, acompanhando o corpo, era longilíneo, com olhos muito grandes e alongados. Possuía a estranha característica de quase não mover o rosto, e sim as pupilas, o que lhe dava um caráter um tanto hierático. Desculpe dizer isso, ele continuou a falar, agora preocupado, mas eu percebo em você alguma coisa estranha.
Apesar de ter chegado aqui e mostrado com isso força de vontade, seu coração me parece endurecido por algum motivo, e isso pode sem dúvida atrapalhar seu desempenho na prova. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Pode fazer isso mais tarde com outro oficiante, mas se alguma coisa está travando seu coração, seria bom se libertar desse peso, antes de se entregar à prova. Tamino percebeu que havia chegado a um ponto limite. Não conseguiria seguir fingindo. Respirou fundo, deu uma pequena mordida num figo e virou-se para o oficiante, olhando diretamente nos olhos dele. Me diga uma coisa, meu senhor. Esse lugar aqui pertence a Sarastro? Sim, Sarastro é o rei mago desses domínios. Rei mago. E que tipo de feitiçaria ele pratica? Feitiçaria? Não existe feitiçaria por aqui. Então me responda sem rodeios, já que o senhor gosta que façam o mesmo. Sarastro raptou a filha da rainha da noite? O oficiante permaneceu um tempo em silêncio, olhando Tamino com curiosidade. Por fim respondeu. Sim, raptou. Bem, nesse caso, se ele não é um feiticeiro, é um bandido. Você não conhece as razões que levaram Sarastro a fazer isso. Mas conheço os efeitos. Vi o desespero da mãe. O que pode justificar uma coisa assim? Você é bastante jovem e me parece inflamado, mas deveria julgar melhor antes de falar. Julgar com a sabedoria de Sarastro? Pois sabe o que eu acho? Acho que tudo aqui é uma grande hipocrisia. Vocês não passam de hipócritas com esses cantos e essas roupas. Atrás de tudo existe um bruxo e um raptor, um bandido que é um rei e, portanto, ninguém pode prendê-lo. Onde está a princesa Pamina? Onde vocês a trancaram? Isto é, se é que ela ainda está viva. Está viva? Ela está viva? Tamino estava quase debruçado sobre o homem e segurava sua túnica com força. Desculpe-me, mas não vou responder mais nada. Você está alterado. Sei. Ou seria porque você não tem resposta, ou porque não pode responder. Não consegue responder a uma pergunta tão simples, tão direta? Templo da sabedoria. E pensar que eu perdi tanto tempo da minha vida por isso. Quer saber? Que se danem as suas provas, que se dane o seu Sarastro, que se dane tudo. Dizendo estas palavras, Tamino abandonou o recinto. Logo abandonava o templo e descia o pronunciado declive com um coração pesado, e a sensação de que tinha feito uma grande besteira. Havia falhado novamente. Devia ter se contido e procurado se inteirar do paradeiro de Pamina. Se estivesse viva, poderia encontrá-la, falar da mãe, armarem um plano de fuga. Isso era tão claro, mas suas emoções descontroladas haviam falado mais alto na hora. Tinha se deixado levar pela indignação, pela revolta, pelo cansaço, pela angústia com o destino de Papageno. Alcançou novamente a parte mais baixa do terreno e contornou uma encosta até ter uma visão parcial da floresta, que cercava os domínios de Sarastro. Agora sim podia admirar a fachada frontal do castelo e a alta torre que de longe haviam avistado. Sentou-se protegido por uma pedra e deixou-se levar por sentimentos depressivos. Havia fracassado em tudo. Com Papageno, com Astra Fiamante, com o seu pai, o rei de Oures, a quem havia prometido solenemente realizar a prova. Como as coisas haviam se descontrolado tanto. Mas seu coração se estreitava também por outras questões. Apesar da revolta contra Sarastro e sua atitude, a acusação forte que havia lançado contra o templo remexia bem lá no fundo da sua alma, pois uma parte sua muito importante queria realizar a prova, não só porque havia prometido ao seu pai em Oures, mas por uma exigência sua consigo mesmo. Se ela nada mais fosse do que mentiras, se ele voltasse sem passar por ela, sentiria muita falta dessa realização. Se as coisas nada mais fossem senão hipocrisia e mentira, em quem confiar?
Se não existisse mesmo sabedoria, se nada pudesse ser compreendido, se tudo fosse fachada de templos ocos, então o quê? Um grande cinismo tomaria conta de tudo, uma grande galhofa, refletiu. Voltou a pensar em Pamina. E se estivesse morta? Tão logo viera a saber da sua existência, ela havia partido para sempre. Estava intoxicado pelo pensamento da jovem princesa e pela indignação. Será que tudo isso que sentia tão intensamente seria apenas produto da sua juventude, como havia sugerido o oficiante? Será que depois não se apaixonaria mais assim na vida, nem sofreria mais por coisas desse tipo? Por não existir uma sabedoria, por não encontrar um significado profundo em tudo? Será? Porque a dor que sentia naquele momento era grande. Era como se estivesse para perder alguma coisa de sagrado. Como se a existência toda estivesse a ponto de se desencantar inteiramente. Bem que podia estar ainda em Oures, no seu castelo, sem ter passado por essas coisas. Levantou os olhos e descortinou o campo à sua frente. A chuva havia cessado e as águas tinham refluído para o leito do rio. Mas haviam deixado lama por toda parte e a paisagem era uma desolação. As nuvens cinzentas insistiam em pairar sobre a terra, monótonas, opacas, como se quisessem apagar para sempre qualquer reminiscência do azul. Só então se lembrou da flauta. Será que as águas a arruinaram? Preocupado, apanhou o instrumento e verificou que estava em boas condições. Experimentou tocar e o acorde inicial parecia um consolo. Encostou-se na pedra e passou a tocar fluentemente. O som penetrava fundo na alma, percorria as veias, ramificava-se pelos nervos, ditava o ritmo das sístoles e das diástoles, permeava a tarde e inundava o mundo. 3 aves surgiram do nada e pousaram sobre Tamino, nos ombros e no alto da cabeça. Ele sorriu e prosseguiu tocando. A música. Como era bom existir aquela música. E resolveu, enquanto tocava, que não iria desistir assim tão fácil, que iria voltar para o templo, iria procurar por Pamina, por Papageno, iria confrontar Sarastro. E a paisagem já não parecia tão desolada. Era como se cada coisa fosse se despindo do cansaço e voltando a recuperar a sua energia, como se cada objeto que ele visse estivesse revestido com o espanto do primeiro olhar, como se tudo estivesse repleto de expectativa e promessa. E para coroar aquele instante em que Tamino recuperava a confiança em si mesmo, um raio de sol encontrou uma passagem entre as pesadas nuvens e iluminou um pequeno trecho da floresta. Era uma luz tímida, mas pareceu para o príncipe que ele estava presenciando a manhã inaugural.